Se você sente que o dinheiro desaparece da sua mão, que trabalha, estuda, se esforça, e mesmo assim vive no aperto, presta atenção nos próximos minutos, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você lida com a sua vida financeira. Não é falta de inteligência, não é preguiça, e muito menos azar. O problema é que ninguém te ensinou o básico sobre economia e finanças pessoais, e sem essa base, qualquer pessoa fica perdida, ansiosa, estressada e com a autoestima lá embaixo. A verdade é simples e direta. Dinheiro mal resolvido gera ansiedade, tira o sono, destrói o foco, afeta relacionamentos e trava decisões importantes da vida. E isso acontece principalmente com quem está começando a vida adulta, estudando, tentando se organizar, sonhando com independência, mas vivendo no modo sobrevivência. Quando você não entende como o dinheiro funciona, você vira refém dele. Quando entende, mesmo ganhando pouco, você começa a respirar melhor. Economia e finanças pessoais não são sobre números difíceis, gráficos estranhos ou termos técnicos. São sobre comportamento humano. Estudos da psicologia econômica mostram que mais de 80% das decisões financeiras são emocionais, não racionais. Ou seja, você não gasta errado porque não sabe matemática, você gasta errado porque está cansado, ansioso, inseguro, ou tentando compensar alguma frustração. Vamos começar do ponto mais importante. Não existe organização financeira sem consciência. Antes de pensar em ganhar mais, investir ou economizar, você precisa saber exatamente para onde seu dinheiro está indo. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não faz a mínima ideia. O dinheiro entra e sai, no automático. Quando você não olha para o dinheiro, ele vira um problema invisível que só aparece na fatura do cartão, ou quando o saldo acaba. E problema invisível gera ansiedade constante. O primeiro passo é simples: anotar tudo que entra e tudo que sai, tudo mesmo. Não é para julgar, não é para se culpar, é só para enxergar. Pesquisas sobre mudança de hábitos mostram que só o ato de registrar já reduz gastos impulsivos, porque você tira a decisão do automático e traz para o consciente. A partir disso, você começa a entender um conceito básico da economia pessoal. Você não fica pobre porque ganha pouco, você fica desorganizado porque gasta sem critério. E sim, dá para se organizar ganhando pouco. Não é fácil, mas é possível. Agora, deixa eu te falar algo que quase ninguém fala. Controle financeiro não é privação, é prioridade. Não é parar de viver, é parar de se sabotar. Quando você não define prioridades, o dinheiro decide por você, e ele sempre decide errado. Pergunta: o que é prioridade para você hoje? Estudar melhor, ter mais tranquilidade, sair da casa dos pais, viajar, empreender? Se você não sabe responder isso, seu dinheiro também não sabe para onde ir. Economia pessoal começa com clareza de objetivos. Objetivos dão direção. Sem direção, qualquer gasto parece válido. Outro ponto fundamental é entender a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é o que sustenta sua vida, desejo é o que melhora o conforto ou a imagem. O problema não é ter desejos, o problema é tratar desejo como necessidade. A indústria do consumo vive de confundir essas duas coisas. Redes sociais, publicidade e até amigos reforçam a ideia de que você precisa de coisas, que na prática, só aumentam sua pressão financeira. Estudos sobre comportamento mostram que compras impulsivas estão diretamente ligadas à baixa autoestima e comparação social. Quando você entende isso, começa a fazer uma pergunta simples antes de gastar. Isso resolve um problema real, ou só está tentando aliviar uma emoção momentânea? Essa pergunta sozinha já economiza muito dinheiro ao longo do tempo. Agora vamos falar de algo que muita gente ignora. Renda não resolve falta de controle. Tem gente que ganha pouco e vive em paz, e tem gente que ganha muito e vive endividada. A diferença está no padrão de comportamento. Se você gasta tudo o que ganha, qualquer aumento de renda só aumenta o tamanho do problema. Por isso, desde o início, você precisa criar o hábito de separar uma parte do dinheiro, mesmo que seja pouco. Isso não é sobre o valor, é sobre o hábito. Especialistas em finanças comportamentais chamam isso de pagar a si mesmo. Primeiro, antes de gastar com qualquer coisa, você separa uma parte para você, para o seu futuro, para a sua segurança. Pode ser 5, 10%, não importa. O que importa é treinar a sua mente para não viver no limite. Outro erro comum de iniciantes é achar que cartão de crédito é renda extra. Não é. Cartão é uma ferramenta, e ferramenta mal usada vira arma contra você. Parcelar tudo cria uma falsa sensação de controle, mas na prática,
compromete o seu futuro. Quando você parcela sem planejamento, você está gastando o dinheiro do seu eu, do mês seguinte, sem pedir permissão. Isso gera estresse crônico, porque você nunca começa o mês do zero, sempre começa devendo. Economia pessoal saudável envolve simplicidade. Quanto menos parcelas, menos ansiedade, quanto menos compromissos fixos, mais liberdade mental. Agora, deixe eu tocar num ponto sensível, mas necessário. Falar de dinheiro mexe com autoestima. Muita gente se sente incapaz, atrasada ou inferior, por não ter controle financeiro. Isso cria um ciclo perigoso. A pessoa se sente mal, evita olhar para o dinheiro, gasta para aliviar a dor, e piora a situação. Romper esse ciclo exige maturidade emocional. E maturidade não é saber tudo, é fazer o básico de forma consistente. Pequenas ações diárias geram grandes resultados. Anotar gastos, evitar compras impulsivas, definir limites claros, criar uma reserva mínima. Nada disso é glamuroso, mas tudo isso funciona. Falando em reserva, isso é economia pessoal na prática. Reserva de emergência não é luxo, é segurança emocional. É saber que se algo der errado, você não entra em desespero. Psicólogos financeiros mostram que pessoas com reserva, mesmo pequena, têm níveis menores de ansiedade e tomam decisões melhores. Não precisa juntar muito no começo. O objetivo inicial é criar o hábito e sentir a diferença emocional que isso gera. Quando você tem uma reserva, você pensa melhor, negocia melhor, escolhe melhor. Outro ponto importante é entender que dinheiro é energia de troca. Ele reflete escolhas, disciplina e visão de longo prazo. Quando você começa a tratar o dinheiro com respeito, sua relação com o tempo também muda. Você para de viver só no agora e começa a pensar no futuro. E isso impacta diretamente sua produtividade. Pessoas organizadas financeiramente tendem a procrastinar menos, porque a mente está menos sobrecarregada. Menos caos financeiro significa mais foco para estudar, trabalhar e crescer. Se você é estudante, isso é ainda mais importante. Quanto antes você aprende economia e finanças pessoais, menos erros caros você comete lá na frente. Dívidas ruins no começo da vida atrasam sonhos por anos. Agora deixe eu ser bem sincero, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser consistente. Não adianta se organizar uma semana e desistir na outra. O progresso vem da repetição simples, não de grandes decisões isoladas. Economia pessoal é um jogo de longo prazo. Quem ganha não é quem faz tudo certo, é quem não desiste. E para fechar, quero te deixar com uma reflexão. Quando você assume o controle, mesmo ganhando pouco, algo muda dentro de você. Você se sente mais confiante, mais adulto, mais capaz. Comece pequeno. Hoje, anote seus gastos, defina uma prioridade, evite um gasto impulsivo, faça uma escolha consciente. Isso já é economia na prática.